que para a matéria dessa magnitude que é a Previdência Social, numa comissão parlamentar de inquérito, nós precisamos fazer uma auditoria profunda sobre as suas contas, seja para o passado, fixando um determinado prazo, mas principalmente para o futuro, para que a Previdência seja financeiramente equilibrada e possa garantir o pagamento dos seus benefícios, vai exigir de todos nós, conforme o nosso relator aqui apresentou, um esforço muito grande e muita concentração naquilo que nós queremos chegar ao seu resultado, para que possamos dar conta. Nós temos um conjunto de auditorias já realizadas pelo Tribunal de Contas da União, pela Controladoria Geral da União. Eu apresentei um conjunto de requerimentos neste sentido, para que nós possamos nos apropriar desses bancos de dados, desses relatórios, e a partir dali fazermos na nossa comissão um planejamento para dar conta das demandas ali apresentadas, aquelas que já foram atendidas e outras que faltam ser cumpridas. Por exemplo, no mundo da acidentalidade do trabalho, já tivemos um cenário no Brasil muito mais caótico, com a implantação do FAP, do Fator Acidental de Prevenção, que vem das auditorias do TCU. Nós reduzimos muito, mas ali nós temos um espaço muito grande, e o nosso senador Paulo Paim, todos nós acompanhamos de perto, para fechar essa torneira, protegendo a vida do trabalhador e diminuindo o desperdício de recursos. Se nós vamos para o item do que diz respeito às arrecadações, às fontes de custeio da Previdência Pública, seja no regime próprio, municipal, estadual e da União, seja no regime público do INSS. Nós temos um conjunto de empregadores no setor público, particularmente nos municípios e ainda em alguns estados, que não recolhem para a Previdência regularmente a sua parcela como empregador, que a Emenda Constitucional 41 determinou que é de, no mínimo, 2 vezes a parte do empregado, que hoje o mínimo do empregado é de 11%. A própria União, só a partir de 2004, foi que ela começou a recolher regularmente a sua parte como empregadora. Até 2003, infelizmente, a União não recolhia a sua parte como empregadora e jogava nas costas do trabalhador o famoso rombo da Previdência Pública. A partir dali, nós passamos a ter um planejamento melhor para a União. Nós necessitamos também, senhor presidente, nossos pares, ter uma clareza do sistema que nós temos hoje, que é baseado em 4 grandes pilastras. No regime, nós temos, dentro da Previdência Pública Brasileira, no regime específico dos servidores públicos, nós temos o regime dos militares, que decidimos ao longo da nossa história, como acontece no resto do mundo, de que a Previdência dos militares não tem contribuição por parte deles. Eles têm uma obrigação constitucional de proteger o Brasil, proteger o território nacional, e em contrapartida a sociedade garante o mínimo, que é a sua aposentadoria. Esse sistema precisa sair da Seguridade Social, este pagamento. Isso representa algo em torno de 35 a 36 bilhões de reais ano. É uma decisão política que o Estado Nacional tomou e que eu comungo com essa decisão. Mas o governo atual contabiliza isso como prejuízo. Ou seja, é uma decisão soberana do Estado Nacional e que nós devemos acompanhar. Mas nós temos um espaço para discutir a questão das pensões, como já fizemos em 2003. Lá em 2003 nós decidimos de que a pensão vitalícia para as filhas solteiras foi extinto e passou a ter uma certa contribuição. Queremos saber se essa contribuição é suficiente para bancar o sistema de pensão dos militares ou se precisamos de um outro desenho. E aí tem um conjunto de estudos feitos no Ministério do Planejamento,
Estamos solicitando nesses requerimentos esses estudos. Nós temos regime próprio dos civis da União, que envolve o Poder Judiciário, tanto a magistratura como os seus servidores, envolve o Parlamento, tanto aqueles que têm regime específico, como os seus funcionários, envolve os servidores civis da União, juntamente com as autarquias e as fundações. Lá em 2003, nós decidimos de que todos os servidores civis da União, que tomavam posse a partir daquela data, ou seja, janeiro de 2004, não tem mais nem integralidade e nem paridade. E garantimos a todos os que tomaram posse do serviço público até 2003 a paridade e a integralidade. Decidimos também de que os aposentados e pensionistas, servidores civis da União, dos estados e dos municípios, com benefício acima do teto do regime geral, que hoje é 5.531, tem uma contribuição de 11% para ajudar a diminuir o subsídio da sociedade. Decidimos lá em 2003 de que após a criação do FUNPRESP, ninguém dos servidores civis dos municípios, dos estados da União, tem mais o teto de aposentadoria, é o teto do regime geral, com as mesmas regras. Senador Pimentel, sem querer lhe atrapalhar, mas é importante que Vossa Excelência repita, a pedido aqui da presidência, que possa ser pela relatoria, porque dizem nesse país que a gente não criou o teto ainda para os altos salários. Criamos. E é importante, a partir da lei de 2013, se eu não me engano, pela fala de Vossa Excelência. Tem toda a razão, senhor presidente. Desde 2004, todos os servidores civis da União, dos estados e dos municípios, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e do Poder Executivo, ninguém tem mais integralidade e nem paridade. Portanto, entre 2004 e a criação do FUNPRESP em 2013, eles aposentam pela média das suas contribuições. Com isso, não tem mais nem integralidade nem paridade. E, após 2013, com a implantação do FUNPRESP, que é a Previdência Complementar, ninguém no serviço público tomou posse. A partir dali, tem aposentadoria ou pensão superior ao teto do regime geral, que é 5.531. Portanto, essas matérias já estão aprovadas e nós precisamos do Ministério do Planejamento, um detalhamento do que isso representa, como que eles estão trabalhando para o futuro, o que é necessário ser feito para que nós possamos ter ajustes, se ali apresentar. Decidimos também, lá em 2003, de que a contribuição para a Previdência Social, para o INSS, um conjunto de medidas, um conjunto de controles, e esse regime geral do INSS urbano, de 2009 a 2015, ele foi financeiramente equilibrado entre 2011 e 2014. Entre o que nós arrecadávamos e o que nós pagávamos, sobrava mais de 30 bilhões de reais. Queremos nos apropriar desses estudos que o ex-Ministério da Previdência realizou e eu montei, senhor presidente, como ministro da Previdência Social nesse período, toda essa estrutura. Por que essa estrutura não funciona hoje? Isso está no Ministério da Fazenda, porque o Ministério da Previdência foi extinto no dia 13 de maio de 2016. E todo esse banco de dados, o cofre da Previdência, tudo isso foi para o Ministério da Fazenda. Estou pedindo esses estudos. Nós temos clareza de que o regime rural, como nós chamamos, da agricultura familiar, do pescador artesanal, do extrativista e do quilombola, precisa ser subsidiado. Ou seja, eles pagam um certo percentual sobre a comercialização da produção. Esse sistema tem como eu diria, muito ralo, porque o integrado na sua região, a região sul, na região do senador Lazier, isso é muito presente. Ou seja, você tem o pequeno produtor que vende para
o grande negócio e embute ali a contribuição previdenciária. E o grande negócio, muitas vezes, não contribui para a Previdência. Isso que o nosso relator aqui chamava a atenção. E nós precisamos de um sistema em que o integrado, o pequeno proprietário, o pequeno produtor, o agronegócio familiar possa contribuir direto para a Previdência Social sem passar pelo intermediário, como acontece hoje. Esse é um desenho que nós já tínhamos identificado lá em 2007, 2008, mas até hoje não foi implementado. Portanto, nós temos aqui, na matéria infraconstitucional, um espaço grande para se trabalhar. Temos a emenda constitucional 33 de 2002, que determinou que o agronegócio exportador não paga um centavo para a Previdência Social. Tem na casa emenda constitucional revogando esta imoralidade. Porque o agronegócio exportador hoje no Brasil é o segundo setor mais lucrativo da nossa economia. Só perde para os bancos. Não é justo que os trabalhadores contribuam com a Previdência subsidia o agronegócio exportador. Só em 2015, o último dado que eu tenho, comprova de que isso representou mais de 8 bilhões de reais. Que tiramos das contas da Previdência Social e foi dado para o agronegócio exportador por conta dessa emenda constitucional 33. Eu sei do trabalho do Capi, deixa eu chamá-lo assim, do João Capiberibe, nosso senador, o seu partido, o PSB, tem um conjunto de iniciativas para revogar essa emenda constitucional. Por que que a gente não toma esse passo se lá no início do século XXI o legislador entendeu que o agronegócio exportador precisava tirar dinheiro da Previdência para se autofinanciar? Hoje não precisa mais. Portanto, eu apresentei um conjunto de requerimentos que envolve a convocação de ministros de Estado na área específica, convida uma série de entidades da sociedade que estudam essa matéria, convida as entidades representativas dos empregadores e dos trabalhadores do campo e da cidade para nos subsidiar e uma série de especialistas da academia, das entidades, como nós temos a Anfip, entre outras, que tem estudos concretos sobre isso para nos subsidiar. Com essa preocupação do nosso relator de que o prazo é curto, são 120 dias. E nós precisamos, logo após a apresentação do plano de trabalho, ter algo em torno de 2 reuniões, no mínimo por semana, senhor presidente. Uma deliberativa, quando nós entendermos que são necessários mais dados dos nossos pares, e nas duas nós temos depoimentos, audiências públicas para analisar essa documentação e deixar para o nosso relator a sugestão para que ele convoque para esta comissão funcionários do TCU, porque ali tem um conjunto de dados já consolidado e ninguém melhor do que eles para nos subsidiar nesses estudos. Convoque pessoas da Fazenda Nacional, particularmente da Receita Federal, para estar conosco, porque toda a arrecadação hoje e todo o pagamento é feito pelo Ministério da Fazenda e são os técnicos e analistas da Receita Federal quem procedem isso. Convocar para ajudar o nosso relator, servidor da Controladoria Geral da União, que tem um banco de dados muito forte sobre isso aqui. Quando o ex-ministro Valdir Moisés Simão esteve na Controladoria, como ele foi quem nos ajudou e foi meu presidente do INSS nessa implantação. Ele fez ali um conjunto de estudos, banco de dados. Nós estamos pedindo isso nesses requerimentos, mas era importante trazer também servidores. Temos um conjunto de ações tramitando na Justiça Federal. Vossa Excelência, senhor presidente, tem feito referência regular aqui. É interessante convocar para o lado do nosso relator, servidor da AGU, da Advocacia Geral da União, para subsidiá-lo nessa questão da morosidade da cobrança judicial dos direitos previdenciários.
precisamos ter, ao lado do nosso relator, servidores da Polícia Federal. Temos um conjunto de ações, medidas iniciadas pela Polícia Federal ao longo do tempo, sobre os apropriadores indébitos, ou seja, aqueles que recebem o dinheiro do trabalhador e não faz o repasse, se apropria desses recursos. E a Polícia Federal tem um banco de dados muito forte sobre isso. Permita só, presidente. Portanto, senhor presidente, para concluir... Ministro, não, eu quero, Vossa Excelência está indo muito bem. Vossa Excelência, é bom que todos entendam e estão nos assistindo, foi ex-ministro da Previdência. Então, eu diria que entre nós todos é quem mais conhece o tema. Então, é importantíssima a sua fala e a sua contribuição. Eu só nesse dado, né, o dado que eu recebi dos auditores fiscais da apropriação indébita é 100 bi cada 4 anos. Só isso. E queria que Vossa Excelência encaminhasse para o final. Portanto, quem tem melhor banco de dados sobre isso é a Polícia Federal, porque ela move um conjunto de inquéritos, apresentações contra a apropriação indébita. Portanto, senhor presidente, a exemplo dos nossos pares, e como é o Senado Federal, nós queremos fazer um trabalho técnico, profundo, para que no dia de amanhã não volte a esse ou aquele governo dizer que a Previdência Pública está quebrada. O que nós temos é uma gestão que muitas vezes não dá conta dos problemas que ali existem e cabe a nós, aqui no Parlamento, alterar as legislações, construir as legislações para dar as ferramentas para uma boa gestão. Quero dizer que no INSS encontrei ali 49 mil servidores, excelentes servidores, e que era considerado até aquela época o pior serviço público do Brasil. Quando nós queríamos falar em serviço péssimo, falava-se no INSS nas filas das madrugadas, sem nenhuma consultoria externa. Com os funcionários da casa, implementamos um sistema de prestação de serviços em até meia hora e passou a ser um dos melhores serviços do Brasil. Por isso, o problema não está com o servidor, está com o gestor. E nós somos parte desse processo. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, senador Pimentel, que na verdade já argumentou, nessa sua fala inicial, a maioria dos seus requerimentos.